gente não vai ver mais o mundo como era. As relações se modificaram, né? Então, todo mundo foi obrigado, assim, a olhar as diferenças, né? Olhar o nosso... abrir um pouquinho a janela e olhar toda essa forma diferente em vários países, em vários lugares, assim. Então, quando a gente foi convidado a quebrar esses condicionamentos e ficar muito perto dessa vulnerabilidade que é a vida, né? A gente teve esse convite de olhar, falar, nossa, olha como que é tão vulnerável, né? E olha tanto essas adversidades. E o que existe é a vida. Então, a vida está em constante esse estado de transformação. Então, o momento, ele pede esse pulsar. Ele pede pelo menos para mim, assim, trouxe isso muito forte, assim, esse pulsar, esse comprometimento com o que te impulsiona na alma. E até para olhar, tem coisas que eu quero, que eu consigo deixar, tem coisas que eu não consigo deixar, ok. Mas eu continuo meu caminho nesse pulsar de vida, sabe? Então o mundo, ele traz a gente para esse lugar de você se colocar nessa zona de desafio, porque a vida vai te colocar nesse desafio. Então, se manter no seu próprio eixo, encontrar o seu sagrado, é um fundamental. Quem não ficou no seu eixo nesse momento, adoeceu, né? Acabou adoecendo muito, porque foram muitas informações de vários lugares. E isso aqui eu aprendi, assim, muito cedo, acho que eu já vim com esse aprendizado, né? Que o maior impedimento para a sabedoria é achar que a gente sabe tudo. A gente não sabe nada, gente. A gente sabe um pedacinho da história, né? Então, o objetivo desse médico interior é para trazer um monte de coisa e falar: olha, o que vocês acham que sabe? Tudo está encaixotado? Bem, de repente está na hora de se soltar um pouquinho e ver outra coisa, mas se mantenha no seu eixo, até para você perceber as diferentes possibilidades e ver isso tem ressonância comigo, isso não tem ressonância comigo, mas se abrir para esse novo, sempre se perguntando o que a vida está querendo me dizer. Tudo que aparece na minha vida, de alguma forma, se eu começo a falar, eu chamei por uma necessidade de experiência para crescer. Eu moro aqui no Brasil, eu não moro na Inglaterra. Eu sou filha desses pais, mas não sou filha de outros pais. Trabalho nesse emprego, não trabalho em outro. Ou seja, existe algo que tem a ver com essa ressonância da onde eu estou. Então, se nós somos energia, né, e a energia ela se aproxima por ressonância, ou seja, de alguma forma, mesmo que inconsciente, eu chamei uma necessidade de experiência para crescer. Então, se você olha isso nos olhos da alma, abre um caminho para um trabalho interno, né? Abre um caminho para poder fazer transformações. A gente pode, por muito tempo, né, as pessoas acreditam que era tudo só material. A medicina ela se estruturou muito nisso. Eu vim desse meio, né, do meio convencional, fiz otorrino, a gente eu operei muito na otorrino e trabalhei muito em CTI, emergência, então era CTI, punção profunda, aquele monte de coisa que a gente faz, né, numa emergência que necessita, momentos de emergência, não tem coisa melhor que a medicina, graças a Deus, mas também tem um outro lado que ela se separou demais por ficar muito só na matéria e ficar olhando tudo num ponto focado, né? Olhando só, não olha a mão, mas não olha o joelho, não olha as relações. E, no fundo, existe todo esse lado de ser energia, que nós somos um padrão informacional do que vivemos, dos condicionamentos, das nossas relações e de tudo. O objetivo, ao meu ver, é a integração. Eu vejo que muitas formas terapeutas holísticos falam contra a medicina. Os médicos falam contra a parte energética. É uma loucura, né? A medicina tem seu lugar e a medicina energética também tem esse seu lugar. É uma integração porque nós somos matéria e energia. Então, não tem como negar uma coisa em relação à outra. É uma integração. Então, você pode escolher um caminho para buscar o equilíbrio, né, o mais natural possível, que o restante ele vai tender a se equilibrar. A energia, que ela não é considerada ouro, né, pela medicina convencional, ela é considerada pelas medicinas da Ayurveda, das medicinas vibracionais, as medicinas mais antigas.
A gente viu isso aqui sobre a escala das emoções, a importância de como os nossos pensamentos, na pesquisa do Massaremoto, que ele só colocou um rótulo na água e as moléculas de água já se alteraram, só por colocar um rótulo. Quando colocou a intenção do pensamento ou uma frequência musical, ela se alterou mais ainda, ou seja, o nosso corpo é basicamente feito de água. Se a gente tem pensamentos saudáveis, é essa água que ele vibra. Se não tem, é a outra água, né, que vai tender a dar vários problemas que o corpo vai se organizando. Então, é essa integração, não adianta negar isso, é tudo junto. E a mesma coisa a gente vê nos focos de Hammer, que são focos como uma moeda que joga na água. É o foco de água, gente. É aquela marca, então, porque no fundo nós somos água. Os DHS, aquilo, a maioria dos DHS que nós estudamos no encontro passado, eles são simbólicos, eles nem são concretos. Ou seja, é como eu percebo o mundo, é como eu percebo a conexão e contato com o mundo. Mas como eu percebo isso? Volta de novo para aquele início. Como eu recebi a minha matriz materna e a minha matriz paterna. Cada parte do meu corpo, ela vai representar essa matriz paterna e essa matriz materna. E aí você vai entender por que determinadas famílias têm um histórico de uma doença e outros têm outra. Pessoas que às vezes passaram muitas histórias de traição, de sujeiras, né, sujeiras que fizeram contra eles, muito ressentimento relacionado a essas sujeiras que aconteceram, a situações indigestas, tem tendência a ter problema, por exemplo, de câncer de intestino. Aí você vê que é uma família que tem essa tendência. Aí vai olhar o padrão familiar dessa família. Pode ser que, aparentemente, você olha aquela família, né, aquele homem, aquela mulher, não tenha nada. Mas na intimidade, talvez aquela mulher ou aquele homem vive se submetendo a coisas que não gostaria de submeter. Que ela vive com uma sujeira. Ela vive assim como tenho que me submeter porque não tem outro jeito. Aí quando você vai olhar na intimidade, é um padrão da ancestralidade que passaram coisas muito piores, mas existe uma identificação ainda nesse padrão. Ou seja, quando a gente vê a foto do DHS, tem que olhar o aspecto que a pessoa traz transgeracional, porque tudo passa por essa reconciliação com esse masculino e feminino dentro da gente. A física quântica, essa descoberta, ela só veio para trazer isso, que a gente nada sabe, né? Que a gente faz parte de um emaranhamento quântico, de um campo universal que se interage constantemente, o espaço ele não é vazio, ou seja, não há fora e nem dentro. Só existe o nós. Só existe tudo acontecendo o tempo todo.
Observa esse corpo, toda a parte anterior, posterior e lateral do corpo. Observa o pulsar da respiração, o pulsar do coração e como cada parte se relaciona intimamente com a outra de uma forma totalmente integrada. O sagrado, ele está em tudo que existe. Basta se abrir para ver. E isso começa olhando para você. Inala grande, abre os olhos. Ou seja, junto nós todos contribuímos para a vida desse planeta. A gente não tem esse costume de ver nós como seres planetários, como se nossa existência fosse separada do todo, né? E isso não é verdade. Alterações na biosfera afetam diretamente a Terra. A gente vê que a ressonância Schumann, que é essa frequência que tem o do pulsar da Terra, que é a mesma frequência do nosso cérebro, nosso coração, ele em áreas do planeta, que são áreas de cidade, essa frequência se altera mais. Então, áreas que estão com muita tecnologia, até essa questão da tecnologia 5G, e toda vez na humanidade que teve o desenvolvimento de uma nova tecnologia, houve acontecimento de doenças, morte de animais, morte de pássaros, de uma série de coisas, porque muda a frequência. A frequência como um todo da Terra, ela não muda, mas ela muda em determinadas áreas quando existe essa alteração da tecnologia forte. Até existem cientistas que associam o fato da tecnologia 5G ter propiciado, de alguma forma, não que seja a única, mas ter propiciado muito a questão do Covid como adoecimento, ou seja, todo o sistema, a gente é como, nós fazemos parte, né, da biosfera, né, toda essa camada viva aqui da Terra, que tem a água e tem, né, o solo, tudo isso aqui é o sistema vivo onde a gente está e tem essa camada protetora que é a da biosfera. Eu fui, há anos atrás, numa conferência com um cara da NASA, assim, que estava no Brasil, fui lá ver qual que era, né, e aí a pesquisa dele, ele estava fazendo uma pesquisa que era sobre a alteração das frequências eletromagnéticas com as ARPs, colocando na Terra, para alterar clima, alterar uma série de coisas, e ele tinha uma pesquisa sobre as frequências emocionais da humanidade, em que momentos que as frequências emocionais eram muito, muito fortes, e ao mesmo tempo alterando o eixo da Terra em relação aos planetas. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, como que o sistema é completamente integrado e alguém está estudando sobre isso, né? A gente nem tem ideia desse olhar. Ou seja, a gente sempre olha só uma parte, porque é difícil a gente olhar todo o conjunto, porque olhar o todo é saber tudo, né? Então, a gente consegue ver a manifestação de uma parte, como, por exemplo, na constelação familiar. Você vê uma parte na árvore genealógica, nos padrões da medicina informacional, a gente vê alterações, como nos meridianos de acupuntura, na Ayurveda, enfim, outras medicinas. Nas questões emocionais, eu também vejo um padrão. Então, todo momento, você está vendo os padrões, mas que são reflexos de um todo. Por isso que esse movimento de eu olhar para mim e eu permitir expandir o todo, né? Eu permitir ficar sem esse pensamento, porque aí eu tenho possibilidade de perceber essa consciência que está ao meu redor, como acontece na meditação, como acontece com o entendimento maior sobre determinada situação. E você precisa dar esse espaço. A gente viu, então, que nossos roteiros de vida, eles não são casuais. Tudo acontece por um motivo, porque a vida é interconectada e a gente está com essa balança interna, ou seja, muda o seu olhar, que a vida tende a mudar.
não consegue mudar, né? Enganchou numa parte, busca uma ajuda.